Histórias de Polícia hoje está ao vivo pelo canal 23, TV Metropolitano, e pelo canal 130 a cabo. TV Metropolitana, a TV que mais cresce no nosso estado, e o programa hoje vai falar tudo sobre armas. E para conversar conosco está aqui o especialista em Direito Constitucional, professor Assis Maia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra estar aqui com você, falando sobre um assunto tão importante e hoje tão destacado, né, no país e no mundo. Só se fala nisso agora no país, né? Isso e Isso. alguns outros poucos, mas esse também está com muita relevância. É uma das pautas. Vamos começar fazendo a pergunta básica, que nossos telespectadores também já fizeram essa pergunta para a gente vai repassar. O que é a posse e o porte de armas? A posse de armas é a possibilidade que nós temos de ter o armamento nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, dentro de algumas restrições impostas pela legislação, é de você tê-la em casa, no trabalho, basicamente, isso configura a posse. O porte é você ter além disso, é você tê-la consigo fora do seu ambiente de residência, fora do seu ambiente laboral, fora do seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se alguém é pego numa abordagem policial com uma arma na cintura, com uma arma na bolsa, nós estamos diante de alguém que está portando essa arma. Se ela simplesmente está dentro da casa dessa pessoa, dentro do seu local de trabalho, aí nós estamos diante da posse, apenas a posse. de armas. Exatamente, apenas a posse. Professor, uma pergunta que não quer calar, né? Diante da mudança de governo aí, uma das promessas de governo do atual presidente Bolsonaro foi a questão da posse de armas, né? E de lá para cá, desde janeiro até agora, o que é que realmente mudou? O que é que realmente está prevalecendo? O que é que realmente nós, brasileiros, temos que saber agora, de mais atual? Primeiro, eu preciso fazer um breve retorno a 2003, quando foi aprovada uma lei federal que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento. E esse Estatuto do Desarmamento trouxe lá as regras, as referências de natureza administrativa e também as regras de natureza penal, sobre registro de armas, sobre a forma de aquisição de arma de fogo, sobre posse de arma de fogo, sobre a tipificação, os crimes que envolvem tudo isso. E ao final dessa lei, um dos seus últimos artigos, faz-se a referência à proibição da comercialização de armas de fogo e de munições em todo o território nacional. E um parágrafo desse artigo remete à necessidade de confirmação dessa proibição por meio de um referendo, de uma consulta popular essa que foi, de fato, feita em 2005, conhecida à época como referendo do desarmamento. E naquela ocasião, por mais de 60%, o eleitorado brasileiro optou por não proibir a comercialização de armas de fogo. Em outras palavras, mais de 60% do eleitorado brasileiro optou pela permissão da comercialização de armas de fogo dentro de determinados termos normativos. Isso é um ponto. De lá para cá, todavia, não houve um surgimento normativo, uma criação normativa, sobretudo do Poder Executivo, da Presidência da República, com o intuito de regulamentar, de tratar e de explicitar isso aí. Veio 2018. Jair Bolsonaro, como um dos pilares da sua campanha eleitoral, sempre defendeu isso, pôs essa situação à prova, dizendo que se fosse eleito, ele faria os decretos presidenciais necessários para expandir essa possibilidade de comercialização de armas de fogo no território nacional, armas de fogo e munições. E isso foi feito. Foi feito um decreto presidencial. Mas de lá para cá, fez e refez. Aí o que aconteceu? Esse decreto, que aí ele trouxe uma expansão muito grande na possibilidade de aquisição de armas de fogo e do porte, não só da aquisição, mas do porte, porque o grande problema hoje, vou utilizar o termo problema, mas a grande discussão é a questão do porte de arma. E esse decreto estendeu, de fato, a possibilidade de porte de armas para muita gente. Foi debatido o decreto no Senado Federal, na verdade era um debate do Congresso, mas que em específico no Senado Federal, eles decidiram suspender esse decreto. O presidente foi lá e fez a revogação desse decreto, trouxe novas regras que não são mais tão novas regras. Respondendo agora de maneira bem assertiva a sua pergunta, nós voltamos praticamente à situação de 2004.
Pois né? é. Então, hoje é possível a aquisição de armas de fogo no Brasil, mas talvez o cara que queira comprar vai ter, talvez não, ele vai ter que disponibilizar um valor de recurso que certamente a maioria da população brasileira não está disposta Pois a ter é, é uma coisa que condição. libera, mas a questão financeira, a questão do poder de Sem compra, dúvida. limita. Sem dúvida. Há estudos que dizem que a média, dependendo da arma, é óbvio que isso vai subir, a média vai estar próximo a R$ 4.000, que o sujeito teria que dispor para poder, além da aquisição da arma, os documentos que são necessários para que aquilo seja legalizado. E ainda assim, é para posse. Só para manter em casa, para manter no trabalho. Hoje, o porte de arma continua proibido com algumas exceções, que já eram exceções antigas, não tem nada de novo. Então vai limitar. Isso aí é a questão que limita o pai de família hoje tirar R$ 4.000 para ter uma aquisição de uma arma que vai ter que deixar em casa. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Existe um projeto de lei que aí tramita no Congresso Nacional com a possibilidade de alargamento disso para o porte. Mas ainda assim, se não houver uma política tributária que venha a reduzir os valores do armamento, vai continuar desse patamar, que é inviável para a infinita maioria da população brasileira. Com certeza. Uma pergunta também muito curiosa, algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, né, tivemos aí a figura emblemática de uma personagem de nome Sniper. Foi devido ao sequestro no ônibus lá no Rio de Janeiro, e ele apareceu como a pessoa que resolveu a situação. Aí a pergunta é essa figura do Sniper, que a gente, aqui no Brasil ela apareceu agora, mas já existia devido ao filme, né, do Sniper americano, feito pelo ator Bradley Cooper. Eles já havia essa difusão dessa personagem, mas eu quero chegar ao ponto de ele realmente resolveu a situação. Realmente havia uma crise de 3 horas ali, né? Professor, a pergunta é essa imagem do Sniper, ele não traz uma certa truculência para o país? Agora, essa pergunta a gente vai responder no outro bloco. E fizemos uma pergunta no bloco anterior. A pergunta era, professor, essa figura agora que surgiu, o Sniper, de acordo com a que a gente viu na semana passada, do sequestro do Rio de Janeiro, essa imagem do Sniper que chega para resolver a situação não torna a polícia, não torna para a população uma visão mais truculenta da polícia? É bom deixar claro que a figura do Sniper, que fica em stand-by, fica no aguardo da situação, ela é utilizada em última análise. A gente vai jogar até umas imagens aí, não é, nosso amigo Alan? Em último nível. E há 19 anos, o Brasil passou por uma situação que foi muito problemática, também no Rio de Janeiro, o sequestro do ônibus 174, em que foram mais de 5 horas de negociação, e num ato um tanto quanto infeliz daquele profissional policial que, com a melhor das intenções, era salvar a vida da jovem sequestrada, terminou por atingi-la de raspão, e o cara reagiu e atingiu a jovem que morreu lá no local, e o cara morreu na sequência. O sniper, ou atirador de elite, enfim, ele é utilizado como mecanismo de defesa de uma determinada circunstância, que nesse caso concreto aí só foi utilizado após 3 horas de negociação, onde se viu uma instabilidade emocional muito grande do sequestrador, e que tinha, além daquela arma que só depois se verificou que se tratava de uma arma de brinquedo, ele tinha faca e ele tinha combustível fixado no ônibus. Eu, particularmente falando, de longe considero truculenta, eu não considero truculenta esse tipo de atividade. Ele é necessário quando se chega num ponto tal que a negociação já se mostrou infrutífera. Então, nesse caso concreto, sob a ótica do direito, nós estamos ali, na minha opinião pessoal, de uma legítima defesa de terceiros, onde dezenas de pessoas estavam sob o comando e controle de um sequestrador que poderia ter tocado fogo no ônibus ali, que poderia ter muitas vítimas, poderia ter acontecido, e de repente a gente poderia aqui hoje estar comentando o inverso. Por que a polícia não agiu logo? Isso, Por que não houve a atuação de um sniper em outras ocasiões? Se a gente olhar o que aconteceu no ano 2000, lá no sequestro do ônibus 174,
Teve muitas situações que dava para ter o atirador atingido. Então, quer dizer, não havia preparo na época. Naquela época não havia o sniper. O que eu posso te garantir é que aquele caso, ele foi emblemático para uma mudança de postura das forças policiais brasileiras, com o desenvolvimento de uma capacidade técnica muito maior. Hoje são temos, né? muitos, em todas as instituições, em todas as forças policiais. Hoje o treinamento é muito mais efetivo. Existe essa figura do... Existe essa figura com as equipes de elite que cada instituição policial que tem. Outro, né? E no Rio de Avançamos, Janeiro, né? Então sem avançamos. dúvida, sem dúvida. Em relação também a outro caso prático que vimos agora aqui no estado do Rio Grande do Norte, foi na cidade de Santa Cruz, foi a questão de dois jovens, né, que estavam em casa e a jovem foi atingida pelo tiro de espingarda. Nesse caso, o rapaz que atirou, o jovem adolescente que atirou, o pai, ele vai ser responsável pelo fato, pelo que aconteceu? Existe uma conduta de omissão, de falta de cautela, tipificada, prevista como crime no Estatuto de Desarmamento, para o responsável que não toma os cuidados necessários para evitar que uma arma dessa chegue nas mãos de crianças ou de pessoas que com perturbações mentais, por exemplo, não teria condições de tratar com cuidado daquilo ali. Então tem essa possibilidade. E existe uma segunda possibilidade, aí vai depender muito do iniciamento a ser feito pelo delegado, do pensamento do Ministério Público, das investigações como um todo, que podem ensejar uma denúncia-crime por parte do Ministério Público por homicídio culposo. A gente tem casos concretos em que se efetiva isso, ainda que muitas das vezes se defenda que isso aí é caso de perdão judicial, porque a dor que ele sente, a dor que ele é atingido... Porque eles eram irmãos, né? Eles eram irmãos. E eu nem falo do jovem de 16 anos que atirou, eu digo mais em relação ao pai, que se sente efetivamente muito atingido com aquilo ali, muito preocupado. É óbvio que com 16 anos você tem consciência daquilo, provavelmente um acidente, uma brincadeira que... Fatal. Fatal. E aí vale, aproveitando a sua audiência, Patrícia, eu sou policial há mais de 25 anos, eu tenho filhos adolescentes e desde sempre, desde quando entrei na Polícia Rodoviária Federal, eu entrei com 18 anos na época, estou ainda na instituição, eu sempre usei armas, eu tenho arma em casa, e o cuidado que a gente deve ter com isso é muito grande. Não só o cuidado que você deve ter no local de guarda de arma, como a forma como você educa os seus filhos, sabendo dos limites que eles devem ter, sabendo de fato, eu não digo nem, aí é uma opinião pessoal, de esconder propriamente a existência de uma arma, mas deixar muito claro do que é que eles podem, do que é que eles não podem. Então fica aí o alerta, né, para quem tem arma em casa, né? Eu imagino, e só imagino, que ninguém tem como mensurar a dor que esse pai está sentindo, a dor que os familiares estão sentindo, a dor que o rapaz de 16 anos está sentindo em razão dessa fatalidade, né? Fatalidade em parte, né? Aqui a gente está mostrando aqui imagens, né, do ônibus, né, que aconteceu, uma das vítimas ainda saiu do ônibus de Niterói. Aí isso, a figura do sniper, do BOP, né? O BOP é uma instituição, é um grupo de elite da Polícia Militar, praticamente todos os estados têm. O Rio de Janeiro ganhou notoriedade com o filme Tropa de Elite. E eles são, de fato, muito bem treinados, né? Eles chegam a um limite emocional, um limite físico, de carga de treinamento. Quem faz parte do BOP é o sniper? Não. Dentro do BOP você tem os snipers. Olha que interessante, eu não sabia. É o especialista do especialista. Nossa, tem que ter muito treinamento, eu sei. Muito treinamento, muito controle emocional. E um outro fator, ele não dá esse tiro por vontade própria. Ele recebe uma ordem para tanto. Não é ele dizer, não, é agora, é nesse momento, não. Há toda uma estrutura por trás de natureza governamental ali, que leva em consideração todos os fatores. Tem um psicólogo da instituição que atua junto àquela pessoa para saber até que ponto é possível ainda negociar. Repito, a atuação de um sniper, de um atirador de elite desse, é última análise. É quando se vê que não tem mais como esperar. E, sobretudo, nesse caso, onde eu pude ter a oportunidade de falar com algumas pessoas que vivenciaram mais de perto, foi numa BR, né? Foi numa rodovia federal. Teve presença lá de vários policiais rodoviários federais. A Ponte Rio-Niterói é uma rodovia federal e eles notavam uma instabilidade emocional muito grande do sequestrador. Quem sabia o que aquele cara ia fazer.
sabe? E a qualquer momento ele poderia ter um desfecho Tocar trágico. fogo no ônibus. Já pensou? E aí, dezenas de mortes. Então, entrando aí nesse assunto, a questão dos tiros, que houve tiro. Professor, me diga uma coisa, e atirar em via pública? Você está no meio de uma multidão, isso é curiosidade até minha. Você está no meio de uma multidão, ou então está tendo uma confusão no meio da rua, aí vem um policial e dá aquele tiro, aquele disparo, que a gente vai colocar até aí uma imagem, a Leandra vai colocar uma imagem, vai ter um disparo assim, para o alto, que muita gente conhece que existe isso, já veio várias situações que isso aconteceram, né? Isso está correto? Atirar por atirar em via pública é inclusive crime. É tipificado na legislação penal brasileira. O que pode acontecer em determinadas circunstâncias, também dentro do conceito geral de legítima defesa, com o intuito de evitar alguma coisa que se agrave mais, um mal maior, é porque é muito difícil a gente analisar de fora. Dentro das circunstâncias de um caso concreto, pode até ser justificável, mas é extremamente perigoso. A gente não tem a noção dos efeitos que isso vai gerar com a comunidade, com a localidade, e ainda um risco real, essa bala volta. Sim. A trajetória dela, né? Vai cair em algum canto. Vai cair em algum canto. E com potencial de letalidade, um potencial fatal. Não tão quanto sai pela velocidade, mas volta com potencial letal. Então, esse risco existe. Então, respondendo de maneira mais assertiva a sua pergunta, existe no atirar por atirar uma tipificação, mas em relação ao tiro para cima de advertência ou para o chão de advertência, que é outro risco, dependendo do piso, isso vai resvalar e vai atingir alguém, o ideal é que se consiga ao máximo a não utilização desse mecanismo. Pessoal, temos muito mais perguntas, muito mais curiosidades a respeito de armas no Brasil e a gente volta no próximo bloco. Fazer as perguntas finais. Por mim, esse programa iria demorar muito mais porque eu tenho muitas curiosidades. Professor, eu queria saber, para fazermos aí um arremate sobre tudo que é de armas no Brasil, quais são os tipos de polícia que temos e qual a função de cada uma delas? Nós temos uma lista na Constituição Federal das polícias, que eu vou dividir aqui em dois segmentos. Polícias ostensivas, de natureza preventiva, que visam evitar o cometimento do delito. Na União desempenham esse papel a minha instituição, a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias federais, a Polícia Ferroviária Federal, que infelizmente está minguando no âmbito das ferrovias federais, e a Polícia Federal, que desempenha o papel de policiamento aeroportuário, o papel de polícia de fronteiras, o papel de polícia marítima, o combate ao tráfico de drogas, descaminho e contrabando, e no âmbito dos estados, esse papel desempenhado em especial pela Polícia Militar, mas também pelo Corpo de Bombeiros. Se nós que compomos essas polícias ostensivas, se a gente falhar, o crime vai ser praticado. E quando o crime é praticado, há necessidade da atuação das polícias judiciárias. A Polícia Judiciária na União é a Polícia Federal, Polícia Investigativa. Nos estados, a Polícia Civil. A Polícia Civil, que é a que tem mais demanda, tem mais atividades, tem mais trabalho no âmbito do policiamento judiciário, ela tem as competências do que não são competências da Polícia Federal, nem envolve crimes militares, que é a grande maioria dos delitos é a Polícia Civil que termina por investigar. É o crime da população, de modo geral. Então, dando exemplo aqui, se não for um crime que atinge a ordem social, a ordem política, que não tem repercussão interestadual, internacional, que não atinge bens da União, da administração direta ou das autarquias e empresas públicas, que nesses casos é a Polícia Federal que atua, nos demais casos é a Polícia Civil. A gente vai até exemplificar aí com uma ilustração, né, dizendo a divisão das polícias, porque muita gente, eu sou policial civil, e muita gente pergunta se eu ando de farda. Quer dizer, a Polícia Civil não precisa andar fardada, né? Em relação a essa questão de farda, uma outra questão interessante. Você tem polícias militares e polícias não militares. Os militares, o conceito de militar envolve as 3 forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, além deles a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. São militares, são esses 5 aqui, que usam fardas. Mas existem instituições, outras, que são compostas por servidores civis, que também usam fardas. A Polícia Rodoviária Federal é composta por servidores civis
que usam farda. Policiamento ostensivo, para ser visto. Isso. É nesse sentido. É por isso que as viaturas da Polícia Rodoviária Federal são identificadas. É por isso que caracterizadas. Os postos são identificados com esse objetivo de atuação ostensiva, para tentar evitar o cometimento do delito. E as polícias civil e federal vão desempenhar o papel da polícia judiciária, de investigação, para levar ao Ministério Público os elementos que são necessários para mover as ações penais, ou as pessoas que foram vítimas também de delitos de ação privada que movem essas ações. Queria concluir aqui perguntando sobre o tráfico internacional de armas, o tráfico de armas de modo geral e o internacional. O combate a esse tipo de delito tem que ser firmado verdadeiramente, assim como o tráfico de drogas. É um crime que precisa de uma repressão efetiva, porque essas armas, elas terminam saindo daqui, mas tem a vinda delas para cá. Armas que vêm, sobretudo, pelas fronteiras. Infelizmente, muitas armas chegam por fronteiras terrestres, por isso que a gente precisa de reaparelhar a Polícia Rodoviária Federal, gente mesmo, a Polícia Federal também, para a gente fazer esses bloqueios, que essas armas vão estourar nas mãos dos bandidos que vão nos enfrentar. Então, esse tráfico é algo a ser efetivamente combatido. Espero que a política pública governamental de reaparelhamento, reestruturação racional das instituições policiais se torne mais efetivo e promova esse combate a esse tipo de delito que termina, repito, por trazer a ideia de, em alguns centros urbanos, de uma verdadeira guerra civil. Em relação àquele caso que teve na Assembleia, no Senado, no Congresso, a respeito da Polícia Legislativa, que é uma polícia à parte, né? De todas essas que a gente já falou. Isso, não é uma polícia que integre o rol dos órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição, mas é uma polícia, sim, que faz parte da estrutura do Poder Legislativo, que promove a segurança no âmbito interno do Poder Legislativo, na atividade dos parlamentares, na atividade das casas legislativas, composta por pessoas que ingressam por meio de concurso público, e nesse caso concreto, uma determinada pessoa, razões eu não sei exatamente quais, terminou por gerar um dano a uma vidraça lá do Senado Federal, foi objeto de uma contenção momentânea ali por policiais legislativos, e aproveitando o ensejo, a gente falou a história do tiro para cima, que deve ser ao máximo evitado, às vezes é a única alternativa que se tem, mas deve ser ao máximo evitado, e uma das formas de evitar esse tipo de prática do tiro para cima é a utilização de armas não letais. Dentre as armas não letais, tem o taser, foi o que foi utilizado naquele caso. É um choque, efetivamente, que você dá, onde atinge a pessoa e ela cai. Paralisa a pessoa. Paralisa durante um tempo, que é o tempo suficiente para que os agentes de segurança possam chegar nele e promover a imobilização através de algemas ou de outros mecanismos. Mas paralisa. Se depois quem quiser assistir o vídeo lá dessa situação concreta, o cara cai. Quais são as polícias que usam hoje o taser? Praticamente todas as instituições policiais têm essa possibilidade. Todas que têm a estrutura na segurança pública constitucional podem utilizar. Não são todos os policiais que podem utilizar. Isso, tem que ter um treinamento específico para aquilo ali. Mas as polícias como um todo, elas têm essa possibilidade. A taser é a arma de choque. É a arma de choque. É a arma de choque. Que tem todo um cuidado quanto ao local onde vai ser disparado na pessoa, no corpo da pessoa, da distância, do tipo a quantidade de carga que vai ser nela descarregada, atingida, porque em excesso também vai gerar prejuízo. O normal é que seja uma arma não letal, mas nós temos casos, infelizmente, extremos de pessoas que morreram. Que morreram? Sim. Com a utilização do taser? Um taser com mais de um atingimento, uma carga acima, mais de uma pessoa atirou. Porque a intenção não é matar. Não é matar, ao contrário, é paralisar. Só paralisar. Paralisar. E paralisa. Agora, paralisa por um determinado tempo. Tem um programa aqui para falar só sobre armas. E eu vou convidar novamente o nosso especialista em direito constitucional para falar, porque é um assunto interessantíssimo. Eu sei que muita gente gosta. Já me pediram aí, inclusive pelo Instagram, e a gente falasse muito sobre armas. E vamos encerrando. Quero agradecer novamente a presença do nosso especialista, professor Assis Maia. Gostei demais da sua presença. Gente, quem quiser entrar em contato conosco, entre através das nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal História de Polícia com Patrícia Mello. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tchau!